abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 6, e leremos um trecho que se encontra a partir do versículo de número 24 até o versículo de número 34. Disse o Senhor Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isto, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus abençoe a sua palavra, no nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus estava falando nesse que seria um clímax do Sermão da Montanha, falando sobre que não podemos servir a dois senhores, e ele coloca esses dois senhorios entre Deus e as riquezas. E obviamente que Jesus está dizendo, sirvam a Deus. O que é repetido pela afirmativa que o Senhor faz, dizendo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus acrescenta, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E uma ordem de Jesus Cristo aqui para nós é, não se preocupem. Eu digo, nesta vida, não se preocupar. Não se preocupem. Não se preocupem com hoje, nem se preocupem com o amanhã, e muito menos se preocupem com o ontem. Aquele a quem vocês servem cuidará de vocês. Jesus está falando sobre não andar preocupado com o que iremos comer, o que iremos beber, o que iremos vestir. 3 coisas básicas na vida que devemos e precisamos
ter o que comer, o que beber, o que vestir, para que possamos viver, para que possamos sobreviver. E ele disse: vocês valem mais. Vocês valem mais do que vocês imaginam. Vocês valem mais. Para quem valemos mais? Às vezes, eu não valho mais, nem mesmo para mim mesmo. Mas há alguém que me dá valor. Há alguém que, para este alguém, eu valho mais. E este é aquele Senhor, o meu Pai, a quem eu sirvo. Diz, Ele cuida das aves do céu. E não deixa que lhe falte alimento, e não cuidará de vocês. Ele cuida dos lírios do campo, e não deixará que estes não sejam vestidos, e muito bem vestidos. Ele não cuidará de vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Ele cuidará de vocês. Nessa sexta-feira, que é a primeira sexta-feira do ano, que nós temos esse culto de oração, aonde buscamos do Senhor a solução dos nossos problemas, das nossas dificuldades, a solução das nossas preocupações. Nada melhor do que nos lembrarmos que Ele cuida de nós. Que o Senhor não apenas nos ampara, que o Senhor cuida. Que antes mesmo que possamos semear, juntar, guardar, Ele já está a providenciar para que nada nos falte. Antes mesmo que venhamos a tecer e a fazer vestimentas, Ele mesmo já está cuidando para que não nos falte o que vestir. Eu me lembro de um testemunho que quem deu foi minha esposa, quando nós éramos bem jovens, no nascimento da nossa primeira filha, Débora. Quando Luiziana estava tão aflita, sendo uma pessoa responsável de preparar um enxoval da criança. Então, ela se aplicava, ela fazia todas as coisas. E ela recebeu uma palavra do Senhor. Eu não te chamei para você ficar fazendo essas coisas assim. Confie em mim. Não há nada de errado de cuidarmos do enxoval de uma criança. Mas foi uma palavra que Deus deu a ela, por quê? Porque ela estava ansiosa, porque ela estava preocupada. E quando ela entregou, mas entregou tudo nas mãos do Senhor, e vamos dizer, não se preocupou mais. Isso não quer dizer que ela fosse, de forma alguma, irresponsável. Ela entregou nas mãos de alguém muito mais capaz do que ela. E nós fomos surpreendidos por uma pessoa que, por algum motivo, quis nos abençoar, né? Pelo Senhor, quis nos abençoar. E nós recebemos uma caixa, uma grande caixa, e dentro da caixa, roupas de grife caríssimas, para vestir a Débora. E isso durou um bom tempo, porque havia várias roupas, e dessa forma, nada faltou. E eu sou testemunha, eu quero dizer algo a você.
Deus tem cuidado de nós. E tem cuidado da sua obra. Nós não somos perfeitos. Nós somos falhos e cometemos erros. Mas o Senhor, que é perfeito, cuida perfeitamente de todos nós. Quantas preocupações há na vida? Preocupações financeiras, preocupações familiares, preocupações com a nossa saúde e a saúde de outros que amamos, preocupações de segurança, preocupações com a manutenção, como aqui foi dito, o que iremos comer, o que iremos beber, o que iremos vestir, preocupações com as coisas essenciais. Essenciais. E o que deve ser essencial na nossa vida? Sabe, Jesus está dizendo, não é a vida mais do que beber e comer? E não é o corpo mais do que as vestes? Então, este mais do que comer e beber, e esse mais do que as vestes, é que é o essencial, é que é o primordial, é que é o importante para a minha vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus então disse, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho para mim que se algo é acrescentado, é que o essencial já foi dado. Aquilo que de fato precisamos, o primordial, já nos foi dado. E o que Deus nos dará serão os acréscimos. Agora, como são os acréscimos de Deus? Disse o Senhor a Salomão, pede-me o que quiseres, que te será feito. E Salomão então pede sabedoria para guiar o povo de Deus. É o que Salomão pede. Salomão pede, dá-me sabedoria. E Deus diz, por que não me pediste? Nem riquezas, nem vitória contra seus inimigos. Em todos os dias do teu reinado haverá paz. E eu te darei riquezas. E te darei uma glória, como antes de ti não houve rei igual, e depois de ti não haverá outro rei igual. Esses são os acréscimos de Deus. Veja, os acréscimos de Deus são tão abundantes, são tão extraordinários. Deixe com Deus, porque aqui Jesus disse, o vosso Pai sabe que necessitais de todas essas coisas. Meus irmãos, nós precisamos de cura. E quando precisamos de cura? Quando estamos enfermos. Nós temos alguns irmãos que estão lutando contra enfermidades. Eles precisam de cura. Esse é o que eles necessitam. Deus sabe do que nós necessitamos. E essa expressão quer dizer, Ele vos dará. Ele vos dará a cura. Nós necessitamos de tranquilidade, nós necessitamos de paz. Em dias tão caóticos, em dias tão preocupantes, Ele nos dará paz. Nós necessitamos de vitórias em momentos tão desafiantes.
Ele nos dará a vitória. Nós necessitamos de provisão. Nós necessitamos de um lugar que nos abrigue, de comida, de bebida. Ele não nos deixará faltar nenhuma dessas coisas. Nós precisamos o que vestir. E Ele nos vestirá e nos vestirá bem. Não nos faltará. E esse vestir bem de Deus não é apenas que seremos muito elegantes ou gloriosos, porque nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios, mas Deus nos vestirá. E Ele nos abençoará. E Ele não deixará que nos falte nada. O apóstolo Paulo disse, de tudo tenho ampla suficiência. E Deus assim nos abençoará. Não estou querendo incentivar ganância a ninguém. Essa não é uma promessa de riqueza, essa é uma promessa, ouça-me bem, de dignidade. Aqui Deus não está nos prometendo que seremos mais ricos que outros, que teremos mais do que os outros. Aqui Deus está nos dizendo do nosso valor para Ele, que Ele nos tratará nos dando valor. Isto é uma questão de dignidade, de nos tratar de uma forma digna, que nós não seremos humilhados. Essa é uma promessa maravilhosa do Senhor para as nossas vidas. E então, nós que nos reunimos aqui nos cultos de sexta-feira, e eu quero consagrar esse primeiro culto do ano ao Senhor, dizendo exatamente isto, que aquele que nos ama e que cuida de nós, que sabe do que necessitamos, nele encontremos a resposta para todas as coisas. A solução para todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe de uma maneira extraordinária. Hoje aqui é dia de trazermos ao altar todas as nossas preocupações e deixarmos no altar e dizer, Deus cuida de mim. Amém. Isto, volto a dizer, não é um comodismo, não é uma passividade, é uma atitude de fé. Sabedor que Deus nos dá valor. Qual o valor que nós temos para Deus? Simplesmente o valor dele dar o seu próprio filho por amor a nós. Esse é o valor com o qual nós fomos valorizados por Deus. Ele se fez homem, se fez carne, morreu na cruz do Calvário para nos salvar, nos resgatar, nos regenerar, transformando-nos à imagem e semelhança de Jesus Cristo, de glória em glória e de vitória em vitória. E aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por amor a nós, o entregou, como não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas, de modo que não se preocupe, tudo que eu e você necessitamos, ele já nos deu
nos dando Jesus Cristo. Ele já nos entregou a cura que eu preciso, a libertação que eu necessito, a transformação que eu careço. Ele opera em todos os setores de nossas vidas, seja no familiar, seja no pessoal, seja no profissional, seja no emocional, seja aonde for, no ministerial, acima de tudo, Ele opera tudo em todos, visando um fim proveitoso, para que todos nós possamos crescer, sendo edificados em amor, na pessoa dEle. Hoje nós estamos aqui e nós queremos colocar isso diante de Deus. Senhor, nós buscaremos o Teu reino, buscaremos a Tua justiça em primeiro lugar. E enquanto isso, o Senhor estenda a mão, cure os enfermos, liberte os oprimidos e os endemoniados. Senhor, salva o perdido, transforma a vida de todo aquele que anda ansioso ou preocupado por qualquer coisa nesta vida. Mostra-nos a Tua bondade, pois eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele é o Deus que nos abençoa. Ele é o Deus que nos ama. Ele é o Pai que sabe mais do que eu mesmo, do que eu necessito, mais do que nós mesmos, do que nós necessitamos. E quando Jesus diz isso, Ele está dizendo: você acha que Ele não te atenderá nas tuas necessidades? E como Ele me atenderá nas minhas necessidades? E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. D.L. Moody dizia a respeito desse texto, que esse texto parecia que Deus havia nos dado um cheque em branco. Que não há necessidade que Ele não possa atender. Não há necessidade que Deus não possa atender. Que Deus não possa preencher. Não há necessidade na minha vida e na tua vida que Jesus não ocupe esse espaço. Eu não estou falando simplesmente que Ele nos dará, Ele nos dará. Não, Ele se deu e se dá. E Ele preenche tudo. Tudo. Isso não quer dizer que Ele não possa me dar, que Ele não possa suprir, que Ele não possa atender. E nós estamos nas sextas-feiras aqui para sermos geradores de testemunhos. Impulsionadores de milagres. Tudo pela fé em Jesus Cristo, na operosidade no nosso meio da graça de Deus. Amado e querido Deus, nós entregamos esta palavra e entregamos os cultos de sexta-feira deste ano. Senhor, que o sobrenatural se libere no nosso meio, de maneira que haja milagres e milagres até extraordinários, coisas que nunca vimos, que possamos vivenciar. Que o cego veja, que o surdo ouça, que o mudo fale, que o aleijado ande, que o leproso seja limpo, que o oprimido
o opresso, o possesso, sejam libertos. Que o perdido seja salvo. Que o preocupado se acalme. Que o ansioso se aquiete. E haja fé, e seja uma fé criadora, transformadora, para que a resposta de Deus chegue a todos nós. É o que nós te pedimos. E desde já, nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Para você que